E eu tenho um assunto para compartilhar com os irmãos hoje, que é um tema que eu já tenho me debruçado, orado e buscando de Deus uma oportunidade para falar com vocês a respeito dele. O tema é esse aí, a igreja saudável e o trato com o pecado. Então, pelo tema, os irmãos já podem entender mais ou menos o caminho que nós queremos percorrer. Nós estamos buscando ser uma igreja saudável. E o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é aquela que suas práticas e suas crenças estão de acordo com o Novo Testamento. Então nós não estamos tentando construir uma identidade de igreja através das nossas concepções, através daquilo que é moda, através daquilo que as pessoas acham. Nós não podemos construir a igreja assim. Deus nos deu um livro e Deus orientou como é que a igreja dele deve ser edificada. E constantemente nós precisamos nos reformar à luz desse livro. Então nós estamos buscando ser uma igreja saudável, por um lado. E uma igreja saudável é uma igreja que trata o pecado. Essa seria uma das grandes falhas da igreja do nosso tempo. Quando nós falamos de trato do pecado, disciplina eclesiástica, esses assuntos simplesmente estão desaparecendo das nossas igrejas. Esse tema produz desconforto, ele causa muitas vezes dano aos que estão envolvidos, danos ao pastor da igreja, danos à própria igreja, principalmente danos de natureza emocional, e à própria pessoa que está sendo alvo, objeto da disciplina. E muitas vezes por causa desses desconfortos e por uma visão errada do amor, o amor como uma espécie de uma indulgência que faz vistas grossas para o pecado, muitas igrejas estão abandonando essa prática. Então nós queremos, como eu disse, sermos uma igreja segundo o Novo Testamento. E uma igreja neotestamentária passa por esse assunto. Se você quer medir uma igreja saudável, aqui está um dos termômetros que você pode usar. Se um dia Deus levar vocês para uma outra igreja, você deve... Chegando na igreja, uma das questões que você deve indagar, além das questões doutrinárias e práticas da igreja, você deve indagar como é que essa igreja vê a disciplina eclesiástica. E ali você vai ter um termômetro importante para medir a saúde daquela igreja. Então eu vou fazer assim, irmãos. Eu vou começar com uma definição, eu vou detalhar essa definição, e depois eu vou tentar construir as bases bíblicas para sustentar essa definição. Então nós temos aqui 3 trabalhos, uma simples definição, o detalhamento dessa definição e depois as bases bíblicas, e nós vamos nos movendo aí nesse assunto tão importante. Então nós começamos com uma definição, os irmãos vão poder acompanhar aí, nós colocamos algumas imagens para ajudar. Então, definindo disciplina eclesiástica. Então, disciplina eclesiástica consiste na expulsão do rebelde da igreja e na consequente ruptura da comunhão dos crentes com ele. 3 palavrinhas eu quero destacar nessa definição. Primeiro, a palavra expulsão. Segundo, a palavra rebelde. E terceiro, a palavra ruptura. Essas 3 palavrinhas, elas são importantes. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor, né? Então, pegando aí o ensino do Mateus hoje na Escola Bíblica Dominical, né? A memorização. Então, irmãos, primeiro, nós temos que lembrar que quando falamos de disciplina eclesiástica, nós estamos falando de uma medida radical, de uma medida muito extrema, é de uma amputação. Seria a palavra que melhor descreve esse processo. E por causa disso, esse dispositivo que Deus deu à igreja não pode ficar sendo utilizado de uma forma livre, no sentido de irresponsável. Não pode ser dessa maneira. Disciplina eclesiástica só é aplicada em casos sem solução. Então nós podemos comparar a um membro do seu corpo que está doente. Se você está com um membro do seu corpo doente, você não vai amputá-lo. Você vai procurar de todas as formas tratá-lo. Mas se aquele membro do seu corpo se tornou gangrenado, né? Eu sempre tenho dificuldade de dizer essa palavra, gangrena. Então se o corpo está nessa condição, não tem mais como você utilizar a medicação. Aquela parte do corpo precisa ser amputada. Então nós estamos falando de casos em que, se não houver uma posição firme e radical da igreja,
aquela parte do corpo vai começar a contaminar os demais e todo o corpo estará condenado ao apodrecimento. Então é isso que nós estamos falando. É por isso que a disciplina só deve ser aplicada em caso de obstinação. É por isso que nós sinalizamos ali a palavrinha rebelde. Então, o que é a obstinação? A obstinação tem a ver com a ideia de você repetidamente, nós vamos mostrar aqui todo o processo, procurar o pecador diversas vezes, admoestá-lo, conversar com ele, e uma vez que ele insiste no seu pecado, uma vez que ele está determinado a não abandonar a sua prática contra o Senhor, então a igreja precisa tomar uma posição radical. Então, isso não é um processo rápido, nós vamos ver daqui a pouco, é um processo longo, mas a igreja vai de todas as maneiras, buscando recuperar o pecador. E quando ele simplesmente se nega, a igreja então precisa cortá-lo. Dentro disso, os pecados nos quais há arrependimento, nunca devem ser punidos com expulsão da igreja. Independente do tipo de pecado que é cometido. Tem algumas igrejas, eu conheço algumas delas, que possuem seus estatutos dispositivos e que, em casos de certos pecados, mesmo a pessoa se arrependendo, ela seria punida com expulsão imediata da igreja. Nós temos algumas igrejas que são assim. Elas têm nos seus estatutos dispositivos que dizem mais ou menos o seguinte: se uma pessoa da igreja cometeu adultério, então a igreja deve se reunir e imediatamente expulsar aquela pessoa. Mesmo que ela esteja arrependida, mesmo que ela abandonou o pecado, pediu perdão, está quebrantada, mesmo assim a igreja deve expulsá-lo. Então, irmãos, esse tipo de coisa não tem amparo no Novo Testamento. Não tem amparo. Aqui é só para o caso das pessoas que não se arrependem. No caso de um pecado público, havendo arrependimento por parte do ofensor, o assunto deve ser trazido para a igreja. A pessoa vai pedir perdão à igreja, dizer que se arrependeu do pecado dela e imediatamente a igreja vai perdoar, acolher e reintegrar aquela pessoa no corpo de Cristo. Em algumas situações, nesse caso, pode-se fazer necessário uma espécie de uma medida cautelar, por exemplo. Se a pessoa é um líder da igreja, pode-se afastá-lo temporariamente do cargo, até que essa pessoa se recupere completamente. No entanto, essa medida cautelar, ela não pode ser confundida com disciplina eclesiástica. Também, dentro disso, não há base no Novo Testamento para a prática que algumas igrejas fazem de negar ceia do Senhor para uma pessoa que cometeu o pecado, mas se arrependeu. Ou colocar a pessoa para sentar no último banco da igreja. Eu vi isso acontecer, eu era recém-convertido, o pastor dizendo: ei, vocês crentes não sentem no último banco da igreja não, que é o banco dos disciplinados. Então ninguém podia sentar naquele banco. Então não é bíblico colocar a pessoa para sentar num canto diferente ou negar a ceia para uma pessoa que se arrependeu. Eu considero isso uma forma de penitência evangélica, tá? Então, você perdoa a pessoa, mas vamos aplicar uma penitência nela, né? Então, como a gente não tem a prática, né, de bater com chicote nas costas, mandar rezar 10 Ave Marias, então nós vamos aplicar uma penitência evangélica, criar uma versão para as igrejas. Por outro lado, irmãos, uma pessoa rebelde que não se arrepende do pecado, uma vez expulso da igreja, ele precisa ser proibido de frequentar os cultos. Aqui é o ponto mais polêmico e é o ponto mais complicado. Quando eu falo esse tipo de coisa, a primeira pergunta que me fazem é: pastor, a igreja pode fazer isso? A igreja não é pública? A resposta é: a igreja não é pública. A igreja é aberta ao público, mas a igreja não é pública. Vocês estão sentados aqui, o governo do estado não construiu uma parede dessa igreja, não paga uma conta dessa igreja. A igreja não é uma entidade pertencente ao Estado. Ela é protegida pela Constituição, ela tem o seu modo de culto, ela pode estabelecer suas regras de entrada, de recebimento de membros e saída de membros. Tá? Eu não vou entrar nessas questões, porque essas questões são questões jurídicas, mas ainda que a Constituição não nos desse nenhum tipo de proteção, nós não estabelecemos a eclesiologia da igreja a partir daquilo que a Constituição diz. Então, mesmo que a igreja, mesmo que o Estado dissesse para a gente que seria ilegal
expulsar pessoas da igreja, ainda assim uma igreja zelosa iria querer expulsar, porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Mas na nossa Constituição, louvado seja Deus, há dispositivos que protegem a igreja nesse caso, embora tenha uma certa teoria do direito aí, né, irmão Adelson, que fala de uma Constituição fluida, né, que é um negócio, mas não vale a pena a gente entrar nesse assunto hoje. Mas o ponto aqui é que essa pessoa disciplinada pela igreja, ela tem que ser expulsa, ela não pode mais frequentar a igreja, ela não pode mais participar das atividades da congregação. E os crentes da igreja, esse é um outro ponto polêmico e complicado, devem cortar os laços de comunhão cristã com aquela pessoa impenitente. Isso, irmãos, é muito difícil. Isso é muito dolorido, porque às vezes se trata de uma pessoa muito próxima. No entanto, o crente maduro vai considerar que o objetivo desse afastamento, no final das contas, é produzir uma santa dor no rebelde, de modo que ele sinta, por meio desse afastamento social dos irmãos, o afastamento espiritual que ele está sofrendo da parte de Deus, pelo fato de ele estar vivendo no pecado sem se arrepender. Então essa ruptura relacional aqui no mundo, no final das contas, aponta para uma ruptura celestial. Uma que já está acontecendo na glória, uma vez que essa pessoa está vivendo no seu pecado, ela está distante do Senhor, ela está sem comunhão com o Senhor, e a igreja reflete esse afastamento. E por meio dessa dor que é imposta pelo rompimento das relações sociais, essa pessoa talvez, e em muitos casos acontece, ela sinta a dor desse afastamento, então pense no seu pecado e se volte para o Senhor em arrependimento e mudança de vida. Então eu estou falando isso, irmãos, porque se não houver essa dor da quebra social, a disciplina definitivamente não cumprirá o seu processo. A gente vai acabar passando a mão, reforçando o comportamento do pecador. Isso aqui foi só para explicar para vocês a definição. Agora nós vamos para a base bíblica. Eu quero falar do processo disciplinar de Mateus 18. Quero convidá-los para abrir a escritura lá. Eu gastei aqui algum tempo descrevendo para vocês os elementos da definição. Mas como eu disse para os irmãos, nós não estamos querendo construir uma igreja a partir das nossas concepções. Então tudo que nós falamos aqui precisa ser devidamente demonstrado na Escritura. Então vamos a Mateus capítulo 18. Aqui nós temos o processo disciplinar de Mateus 18, ensinado pelo Senhor Jesus. É um processo, irmãos, que eu chamei de 3 fases. Nós vamos ver que o Senhor Jesus definiu esse processo em 3 abordagens. Vamos ler o texto todo. Mateus 18, verso 15 diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui, irmãos, nós temos um processo de 3 fases da disciplina eclesiástica. Esse processo descrito pelo Senhor Jesus, ensina que, primeiro, o processo de lidar com o pecado, ele deve ser amoroso e paciente. É amoroso porque você está indo à pessoa conversar com ela, você não está indo a outras pessoas. Ele é paciente porque ele ocorre em 3 fases. Então não é uma conversa de um dia, você está dando oportunidade da pessoa rever o seu comportamento. Mas ao mesmo tempo, ele é firme. Nessa primeira fase que nós temos aqui, percebendo o pecado do irmão, o crente zeloso vai até ele, exortá-lo, buscando a sua restauração. E se ele atender a essa exortação, o assunto simplesmente é dado por encerrado. Mas vamos olhar o texto de perto, só para eu mostrar isso para os irmãos. Vamos aqui frase por frase, porque isso aqui é muito importante. Então ele começa assim: Se teu irmão pecar contra ti.
Eu não sei na versão de vocês, eu estou utilizando a Revista e Atualizada. Na minha versão, contra ti está entre colchetes. Está assim na Bíblia de vocês também? Muito bem. Isso aqui, eu não quero cansar vocês com coisas muito profundas, mas isso aqui é chamado de variante textual. O que é uma variante textual? O Novo Testamento, conforme nós temos em mãos hoje, ele foi construído não a partir dos manuscritos originais. Os manuscritos originais não existem mais. Mas ao longo dos anos, várias cópias foram sendo feitas a partir dos originais, depois cópias das cópias. E nós temos aproximadamente 5.000 cópias do Novo Testamento completo. E às vezes, de uma cópia para outra, houveram isso que se chama de pequenos acréscimos ou omissões, que os estudiosos chamam de variantes. Então, alguns conjuntos de manuscritos aparece a expressão contra ti, em outros manuscritos não aparece. Então, como os tradutores ficaram em dúvida, eles colocaram isso aqui e colocaram um sinalzinho de colchetes para indicar que essa frase aparece em alguns manuscritos, em outros, porém, ela é omitida, e eles não têm absoluta certeza se isso fazia parte do texto original. Isso é chamado de variante, né? O Novo Testamento tem algumas. Então aqui, eu não vou entrar no mérito da discussão se essa variante estava presente ou não, não faz parte do nosso propósito, mas o ponto é dizer para os irmãos que aqui cabem duas leituras. Se teu irmão pecar, seria qualquer tipo de pecado contra qualquer pessoa, em qualquer circunstância, ou se teu irmão pecar contra ti, isto é, se ele fizer um dano direto à sua pessoa. Então, as duas situações estão presentes aqui na construção do texto. Vocês perceberam que o Senhor Jesus não detalhou a natureza do pecado. Se teu irmão pecar, ou se teu irmão pecar contra ti. Que tipo de pecado? Xingamento, calúnia, mentira. Ele simplesmente não detalhou. E o Senhor Jesus fez isso propositalmente. É qualquer tipo de pecado. Então ele disse, se teu irmão pecar contra ti, continuando a leitura, vai até o pastor e conta tudo para ele. É isso que está aí? Não, né? Então ele disse, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Arguir aqui significa exortar. Vai exortar o seu irmão. Essa exortação, evidentemente, tem que ser precedida de oração. Você não pode fazer isso, se for um pecado contra você, você não pode fazer isso no calor da sua indignação. Você não pode fazer isso com mágoas no seu coração. Você não pode fazer isso de um modo grosseiro. Então você precisa se preparar espiritualmente para isso. Você vai manter espírito de oração, humildade, reconhecendo que você também é pecador, mas não abrindo mão de dizer a verdade. Falar a verdade em amor. Então, os irmãos perceberam que é entre ti e ele só. Isto é, você não pode participar para ninguém, você não pode abrir essa situação para outras pessoas. Se você quebra esse primeiro contato confidencial, você está pecando contra o Senhor. Além de estar causando dano naquela situação toda, você está pecando contra o Senhor que te deu o mandamento de que se você viu o seu irmão pecando, você é responsável por aquilo e você tem que ir até ele e tratar diretamente com ele. Continuando a leitura. Ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Segunda frase. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ouvir aqui, irmão, significa arrependimento. Não é só ouvir de prestar atenção no que você está falando. Arrependimento, é importante lembrar, na Bíblia, significa confissão, abandono do pecado e reparação, se for necessário. Pense, por exemplo, você pegou um irmão seu roubando um dinheiro. Então, se ele te ouviu na hora da tua exortação, além dele pedir perdão ao Senhor, se arrepender e nunca mais fazer aquilo, ele vai naturalmente devolver o dinheiro que ele roubou. Em alguns casos, infelizmente, não há como restituir. Mas, havendo possibilidade, o arrependimento é demonstrado através desse gesto também. Então ele diz, se ele te ouvir. Lembre-se que
Isso, irmãos, é um processo. Muitas vezes ele te ouve, mas ele não consegue lidar com aquele pecado num primeiro momento. Há pessoas que estão tão enredadas em certas práticas pecaminosas que elas não conseguem simplesmente do dia para a noite cortar todos aqueles vínculos e abandonar e mudar de vida. Infelizmente, muitas pessoas elas mergulharam tão profundamente no pecado que elas estão completamente enredadas por ele. Então, em alguns casos, esse processo pode envolver um acompanhamento. Então você nota que a pessoa quer lutar contra o pecado, você nota que a pessoa quer mudar, mas ela não está conseguindo por si mesma. Então você vai andar com aquela pessoa, você vai ajudar aquela pessoa, você vai caminhar um tempo com ela. Agora, nesse processo, é importante se lembrar que a sua paciência e o seu espírito cristão de ajudar não pode se transformar em nenhum momento em cumplicidade com o pecado. Nosso coração é terrível e muitas vezes as pessoas falam que estão querendo deixar, mas no profundo do coração elas não querem deixar coisa nenhuma. Então você precisa ter discernimento espiritual, você precisa ter sensibilidade interior para discernir. Não, essa pessoa aqui precisa de ajuda, eu tenho que caminhar com ela um tempo. Isso aqui não vai ser resolvido apenas em uma conversa. Demandará um tipo de auxílio, de aconselhamento. Você tem que discernir isso de pessoas que simplesmente estão tentando te vencer pelo cansaço e justificar a sua condição de pecado diante de Deus. Então ele diz, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O que é que significa ganhar aqui? Ganhar significa que ele foi restaurado. Esse é o sentido. Foi restaurado. E a partir do momento que foi restaurado, o assunto simplesmente morreu ali. Ninguém vai tomar conhecimento, você não vai dividir isso com ninguém, você vai guardar aquele assunto tratado entre você, Deus e aquele irmão. Essa é a primeira fase, irmãos, tá? A primeira fase do ensino de Jesus no trato contra o pecado. Eu não sei se vocês percebem, mas se nós seguíssemos isso aqui à risca, não haveria problemas de fofoca na igreja. Não haveria. Isso aqui mata a fofoca. Isso aqui mata, não tem o negócio de ouvi falar, fulano me disse, não sei o que. Isso aqui mata todas essas práticas. Ela torna o crente responsável pelo seu irmão. Eu vi, sou eu que vou falar com ele. Sou eu. Deus quis que eu fosse colocado diante dessa pessoa nessa condição. Então eu vou falar com ela. Vamos agora à segunda fase. A segunda fase nós vamos ver aqui que o crente zeloso, uma vez que a pessoa não atendeu a sua exortação, ele chama outros crentes para seguir nesse processo de admoestar o crente em pecado. E esse pequeno grupo vai procurar persuadi-lo biblicamente para que ele abandone a sua transgressão, e não havendo abandono do pecado, havendo no caso o abandono do pecado, o assunto também se dará por encerrado. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Eu estou agora no verso 16, leia comigo. Se, porém, não te ouvir. Ouvir aqui nós já falamos, significa se ele não se arrepender. Aqui tem uma particularidade importante, irmãos. Há pessoas que dizem que se arrependem, mas elas não se arrependem verdadeiramente com profundidade. Vocês lembram Moisés e Faraó? Não lembram? Como é que foi era o Faraó? A praga caía, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. A praga sumia, ele voltava para o mesmo pecado. Então, há pessoas que dizem que se arrependem, mas não se arrependem. Por isso que nós falamos que o arrependimento não é só uma palavra, não é só dizer eu pequei. Existem certas posturas que precisam ser elaboradas e vividas para ser retratado como um arrependimento verdadeiro. A Bíblia fala de arrependimento falso, a Bíblia fala de arrependimento raso. Então, quem ouve precisa ter muita sensibilidade. Às vezes a pessoa ela está sendo muito educada com você, ela está te ouvindo com muita atenção. Irmãos, eu já lidei com isso tantas vezes que eu nem sei dizer para vocês quantas. Eu exortando a pessoa e a pessoa olhando para mim fazendo assim. Pastor, você foi enviado de Deus para falar comigo hoje. E eu digo, não fui. Eu sei que você está só me enrolando. Você só está querendo que eu termine logo e vá embora.
Então, há pessoas que são assim. Se ele não te ouvir. E aqui, irmãos, é importante pontuar o seguinte, que nesse passo, é importante, é fundamental, tempo para aquela pessoa. Dar um tempo. Muitas vezes a pessoa não te ouve no primeiro momento. Isso já aconteceu também muitas vezes. Você fala com a pessoa, normalmente o ser humano tem esse tipo de coração. Quando você dirige qualquer exortação, a primeira reação é a pessoa colocar os seus escudos. Ela se justificar, ela se fechar, ou muitas vezes ela até te atacar. Então você que vai exortar alguém, vai logo preparado para esse tipo de comportamento. Isso é muito comum do coração humano. Mas algumas vezes, aquela pessoa, ela passa um tempo. Se você der um tempo para ela, deixar ela à vontade, orando por ela, muitas vezes aquela exortação vai ser trazida à mente daquela pessoa pelo Espírito Santo, e ela vai começar a refletir ali com mais calma, e muitas vezes volta atrás. Deus convence aquele coração endurecido, e a pessoa simplesmente retorna e diz, olha, aquele dia eu fiquei meio irritado, não gostei muito, mas hoje com mais calma eu vejo que eu estou errado mesmo e eu quero me arrepender, mudar de vida. Por isso que eu estou falando para os irmãos que isso aqui não é um processo de um dia, isso aqui é um processo de semanas, isso aqui é um processo de meses. Então nós estamos falando de você falar com alguém, dar um espaço de tempo para a pessoa refletir, para a pessoa orar, para a pessoa repensar. Então é um processo longo. Mas aqui, irmãos, o texto diz que se ele não te ouvir, toma ainda uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então aquele pequeno grupo de pelo menos 3 pessoas, vai admoestar aquele irmão que está em pecado. Então o que eles vão fazer? Biblicamente, eles vão, mais uma vez, falar com aquele irmão. Vão exortá-lo a deixar o pecado, vão alertar para os perigos de ele permanecer naquela condição, vão se oferecer para ajudar aquele irmão a caminhar com Cristo de uma forma íntegra. Mas nesse ponto, irmãos, já é importante avisar essa pessoa que os passos bíblicos estão sendo dados e não havendo mudança no comportamento, no caráter daquela pessoa, então o próximo passo será levar o assunto para a igreja. E é nesse ponto que entra o verso 20, eu queria ler com vocês aqui, me acompanhem por favor. O verso 20 é muito importante nesse tema. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vocês devem saber que normalmente se usa esse versículo para consolar os crentes que estão em culto de oração vazio. Então está lá, não veio ninguém para o culto de oração, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. E aí os irmãos, amém, né? Tá bom, vamos lá então. Irmãos, na verdade, esse versículo tem a ver com essa reunião, com esse ajuntamento de pelo menos 3 pessoas para conversar com o irmão que está em pecado. A ideia é que esse grupo que está procurando essa pessoa deve nutrir uma consciência muito profunda de que Jesus está ali. O Senhor Jesus está entre nós, santificando essa reunião aqui. Isso é muito importante para quem vai e é muito importante para quem ouve. Para as pessoas que estão indo, essa consciência de que Jesus está presente, de que Jesus está santificando aquele momento de exortação, isso vai mortificar no coração das pessoas a arrogância, o temor do homem, e vai produzir uma santa reverência ao Senhor. E isso também deve ser dito à pessoa que está sendo admoestada. Nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui buscando o seu bem. Nós estamos aqui não querendo destruir você. Nós queremos ver a sua vida edificada no Senhor. Nós queremos ver você caminhando com Cristo, sendo abençoado por Ele em todas as áreas da sua vida. Então, essa consciência, irmãos, ela é muito importante. Bom, se o admoestado ouvir a exortação desse pequeno grupo se arrepender do seu pecado, mais uma vez, o assunto é encerrado. Então, novamente, não precisa compartilhar isso com ninguém, não precisa participar isso para nenhuma outra pessoa. O assunto morreu simplesmente ali. Porém, não havendo acolhimento da admoestação, o grupo deve conceder ao irmão mais um tempo para refletir, enquanto oram por ele,
E se ele persistir no seu pecado, segue-se para a próxima etapa, que é o que nós temos no verso 17. Vamos até lá. Aqui a gente precisa explicar bem para os irmãos. Ele diz assim, verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, nessa fase, o assunto é levado para a igreja. E a igreja deverá exortar o impenitente, o não arrependimento, o não arrependido. E se não houver arrependimento da parte dele, ele deve ser de uma vez por todas excluído da igreja. Mas vamos olhar o texto de perto. Primeira frase ele diz assim, e se ele não os atender, dize-o à igreja. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui, irmãos, tem uma diferença de igreja para igreja, mas o fato é que, mesmo você encontrando divergências na forma como isso acontece, todas as igrejas seguem mais ou menos o mesmo roteiro. Então, o pastor da igreja convoca uma assembleia extraordinária, uma reunião apenas para aquele fim. Uma vez que os irmãos estão juntos, o pastor deve explicar aos irmãos o ocorrido, explicar o pecado que vem acontecendo, mostrar para os irmãos todo o processo que vem sendo percorrido até aquele dia e o que a igreja deverá fazer, qual é a parte da igreja. O texto aqui, Jesus diz que ele precisa ouvir a igreja, isto é, ele precisa ser exortado pela igreja. E aqui, irmãos, a maioria das igrejas que eu conheço, infelizmente, não cumpre essa etapa. Eles pulam logo para a exclusão. Trouxe para a igreja, vai para a exclusão. Mas aqui, vocês perceberam, ele está falando, se recusar ouvir também a igreja. Isto é, essa pessoa precisa ser exortada pela igreja. Não é mais um grupo, não é mais uma pessoa, não é o pastor da igreja, mas é a própria igreja. E eu queria dizer para vocês que esse é o passo mais sofrido, mais tenso. Esse passo aqui, irmãos, drena completamente o pastor. O pastor fica meio adoentado, né, depois desse passo, porque ele é muito dolorido. Mas na nossa igreja aqui nós não tivemos essa realidade ainda, mas se um dia tivermos, vocês já devem saber como será o procedimento. Então, primeiro, será avisado a essa pessoa que haverá uma reunião e que ele deve comparecer. E nessa reunião ele será exortado pela igreja. Aí, pastor, e tem gente que vai? Tem gente que vai. Tem gente que vai. Alguns não. No caso da pessoa não ir, eu vou mencionar daqui a pouco. Mas no caso da pessoa ir, o pastor deve preparar a igreja em primeiro lugar. Ele deve orientar os irmãos a virem à frente e exortarem biblicamente aquele irmão rebelde. Nessa hora o pastor precisa ter muito pulso na assembleia, porque de vez em quando alguém quer vir, pegar o microfone, e é muito levado por emoção nessa hora. E aí, pastor, pelo amor de Deus, vamos ter misericórdia, né? Jesus é amor e tal. Então, nessa hora, o pastor precisa ter pulso muito firme. Inclusive para dizer assim para a igreja, irmãos, olha, vocês vão exortar esse irmão na palavra. Se algum de vocês pegar o microfone aqui e começar a falar de política, de não sei o quê, de soltar pomba branca, né, fazer passeata, então o seu microfone vai ser cortado, você vai ser interrompido na sua fala. Então essa exortação precisa acontecer em torno da palavra. Então os irmãos vêm à frente, eles abrem a Bíblia e falam direcionado àquele irmão. Então imagina lá os irmãos lá do futebol da segunda-feira, segunda-feira nós jogamos no mesmo time. Foi uma bênção, você me deu um passe, eu marquei o gol. Então não tenho nada contra você. Mas você está desobedecendo ao Senhor. E eu quero ler para você um versículo da palavra do Senhor. Então lê aquele versículo. Faz uma oração por aquela pessoa. E ali nós temos vários irmãos. Jovens, adolescentes, idosos. Todas aquelas pessoas vindo à frente. Falando com aquela pessoa. Falando com amor. Falando com consideração, com respeito, sem pisotear aquela pessoa. E a igreja do Senhor, enquanto vai vendo esse processo todo ocorrer, ela está em espírito de oração. Ela não está como se ela fosse o elemento carrasco que está doido para ver a cabeça cortada.
mas é aquele quebrantamento. Senhor, move o coração daquela pessoa. Senhor, muda aquela pessoa. Senhor, traz convicção de pecado àquela pessoa. Essa reunião, irmãos, muitas vezes é uma reunião um pouco mais demorada na igreja. E a pessoa que está sendo admoestada, ela não fala nessa ocasião. O texto diz aqui que ela não fala. Ela ouve. Ela deve exclusivamente ouvir. Então, terminada a reunião, ora, depois dá mais um tempo para a pessoa pensar, refletir, considerar tudo aquilo que ela ouviu da igreja do Senhor. Se houver mudança, a pessoa de fato se quebrantar. Eu já escutei situações de pessoas que se quebrantaram justamente nessa reunião. Então, se a pessoa se quebrantou, irmão, se arrependeu, a igreja precisa abraçar aquela pessoa, perdoar aquela pessoa, reintegrar aquela pessoa na igreja. O assunto é dado por encerrado ali, não é mais comentado. No entanto, não havendo mudança, o final do versículo 17 diz assim: considera-o gentil e publicano. Aqui tem algumas observações importantes nessa frase. Primeiro, Jesus não está dizendo que a igreja tem que votar a exclusão. Vocês estão vendo aí? Ele está dizendo, faça uma eleição, 50% mais um. Não. Ele está dizendo, considera-o. Aqui, irmãos, é uma ordem. Então, Jesus não está dando espaço para a igreja escolher se ela vai querer excluir a pessoa ou não. Ela não tem o direito de fazer isso. Ela só precisa obedecer ao Senhor. Então, a igreja, ela não vai votar a exclusão. A igreja vai apenas declarar a exclusão da pessoa. O texto diz que ele deve ser tratado como gentil e publicano. O que é que significa gentil e publicano aqui no contexto? Descrente, pagão, como alguém que não é irmão. Você fala isso, mas pastor, isso não é julgar a fé das pessoas? Eu sempre ouço isso, né? Então, irmãos, nas vezes que eu tive de lidar com isso, eu sempre falo para a pessoa mais ou menos o seguinte: olha, se você é uma pessoa verdadeiramente convertida ou não é, eu não sei. Só o Senhor sabe, só Ele pode sondar o seu coração. No entanto, as suas atitudes nesse momento são típicas de um descrente. Então a igreja vai te tratar a partir da sua conduta. Como você está se comportando como alguém não cristão, a igreja vai lhe tratar dessa maneira. Então, irmãos, daí por diante, como eu disse, essa pessoa não pode mais frequentar os cultos, ela não pode mais participar das atividades da igreja. E a igreja madura, os crentes maduros entendem que nesse passo inclui o rompimento de todas as relações sociais. Como é que fica essa pessoa daqui por diante, dali por diante desse passo? Bom, se ele for descrente, meus irmãos, tenham certeza, ele vai sair da igreja, ele vai ficar numa boa com o pecado dele. Ele vai ficar feliz da vida. Agora não tenho mais nada que me prende, tenho que dar satisfação a ninguém. E ele se joga de cabeça no pecado dele. E vocês vão encontrar com ele na rua, em algum lugar. Vocês vão vê-lo, ele feliz, com as suas feições. E sabe por que ele vai estar desse jeito, tão alegre? Porque o julgamento dele, irmãos, vai ficar reservado para o dia do juízo final. Agora, se ele for um crente verdadeiro, tem duas opções. Primeiro, essa dor do rompimento social vai fazer ele voltar. 2 Coríntios capítulo 5 tem um caso assim. Queria que vocês fossem comigo. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5. Desculpa, irmãos, é 2 Coríntios 2, tá bom? Do verso 6. Esse aqui. Veja só o que é dito aqui. Vamos começar do verso 5
Só para os irmãos pegarem aqui o contexto. Ele fala assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a vós todos, basta-lhe a punição pela maioria. Alguns autores discutem se essa pessoa que está sendo falada por Paulo aqui é aquele mesmo transgressor de 1 Coríntios capítulo 5, que estava tendo uma situação de imoralidade com a sua madrasta. Nós não temos certeza. Pode ser ele, mas pode ser também parte dos crentes que estavam se levantando contra o apostolado de Paulo, dizendo que ele era um falsário e por aí. As duas opções são possíveis. Mas o fato é que Paulo diz que chega um certo momento que a punição da igreja tem que parar. Por quê? Veja aí do versículo 7, ele fala: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então vocês estão vendo, essa pessoa foi tirada da convivência da igreja e ele está excessivamente triste. Então, essa pessoa, irmãos, ela está dando um testemunho de que é crente. Ele foi cortado da comunhão da igreja, mas ele está se comportando como um crente. O Espírito Santo está ferindo de forma santa o coração dele. Então, ele está percebendo que ele andou distante do Senhor e ele está muito entristecido porque ele esteve distante do Senhor e está sofrendo com o rompimento da igreja. Então, Paulo diz: tragam essa pessoa de volta. Confirmem o amor dele, perdoem esse irmão, confortem esse irmão. Teve um caso de disciplina aqui na igreja, uma pessoa muito querida, muito amada, perguntou para mim assim: pastor, essa coisa assim da pessoa levantar, pedir perdão e eu ter que perdoar, eu me sinto tão mal dizer que eu perdoo, porque eu sou tão pecador. Mas veja, a Bíblia está dizendo aqui que a igreja precisa perdoar aquela pessoa. No verso 8 ele fala: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Verso 10. A quem perdoais alguma coisa, também a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, se tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. E aqui ele dá uma advertência para a igreja que é excessivamente dura. Ele fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui ele está falando do outro lado da igreja que aplica a disciplina. É que ela não pode se tornar excessivamente dura ao ponto de não receber novamente a pessoa que se arrependeu. E ele diz que essa igreja que se coloca nessa posição, ela está dando abertura para Satanás. Ela está deixando Satanás entrar na igreja. Ela está dando oportunidades para que Satanás entre no meio da comunidade e destrua a igreja do Senhor. Então ele está falando aqui no caso da pessoa retornar. Então o que eu estou falando aqui para os irmãos é justamente para estabelecer esse ponto. Se a pessoa for crente, ela vai ser tomada pela tristeza e ela vai voltar. E é por isso, irmãos, que esse passo da igreja madura de romper as relações sociais é tão importante. Para que ela sinta essa dor. Porque pode ser o último recurso que Deus tem para salvar aquela pessoa, seja essa dor do rompimento social. E ela então retorna para casa. E ao fazer isso, a igreja perdoa, conforta, acolhe com amor e o assunto está completamente superado. Então essa é a primeira possibilidade para uma pessoa que é de Deus, que acaba sendo excluída por disciplina. Ela volta. A segunda opção é que Deus mata. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos até lá. Primeira Coríntios capítulo 5, eu sei que é um texto já conhecido dos irmãos. Então, 1 Coríntios capítulo 5. Lembra que o contexto aqui é de imoralidade sexual dentro da igreja. Um homem que estava tendo um caso com a sua própria madrasta. E Paulo fala o seguinte no verso 3.
Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Agora veja essa frase: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa expressão, entregue a Satanás. Irmãos, é por isso que a disciplina é uma coisa muito séria. Porque a disciplina, a exclusão de uma pessoa da igreja consiste nisso, em entregar para Satanás. O que significa entregar para Satanás? Significa que essa pessoa ela está saindo da esfera da proteção de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. E ela está entregue ao mundo, ela está entregue ao diabo. Então, esse processo de entregar ao diabo pode ser a completa destruição das suas faculdades morais, da sua família, da sua sanidade. Mas, em alguns casos, até mesmo a morte. Isso pode acontecer e tem muitas histórias que eu poderia contar para os irmãos a respeito desse assunto. Então, são as duas possibilidades. A pessoa volta arrependida, chorando, a igreja recebe. Ou a pessoa é destruída por Deus. Deus tira a vida dessa pessoa. Deus salva o espírito. Nós lemos aqui, então, se trata de uma pessoa convertida. Deus salva, mas o corpo é destruído. Como eu disse, irmãos, essa pessoa não vai poder dali por diante mais frequentar a igreja, nem as programações. Eu tenho, aqui em 1 Coríntios 5 mesmo, só uma base bíblica para a questão da expulsão. Versículo 13, veja comigo aí, ele diz assim: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então vocês estão vendo? É expulsar. Não é só dizer assim, não, vamos desligar do hall de membros, mas a pessoa continua frequentando os cultos. Irmãos, em muitos casos, isso é até um prêmio para a pessoa. Até um prêmio. Eu vou para a igreja todo domingo, ninguém vai estar pegando no meu pé, não tenho mais cargo, não tenho mais nada, vou ficar muito mais tranquilo agora. Então, o texto está dizendo que essa pessoa precisa ser expulsa da igreja. Ela não pode mais frequentar a igreja. Então, eu quero retomar o ponto, um ponto que eu já tinha falado com os irmãos, porque tudo isso que eu coloquei aqui foi no caso da pessoa vir à igreja na reunião convocada para ser exortada. Agora, e no caso de a igreja convocar uma pessoa para vir à reunião ser exortada e ela não querer vir? Não, pastor, eu não vou, Deus me livre, eu vou lá levar uma enxurrada de exortação dos irmãos, vou de jeito nenhum, não aparece na reunião. Então, se essa pessoa não comparecer à reunião, ela cai no ponto em que Jesus falou que ela está se recusando a ouvir a igreja. Então, se ela está se recusando a ouvir a igreja, no seu próximo passo, vai ser declarar a sua exclusão. Não acho que seria prudente fazer isso na mesma reunião. Irmãos, nós fizemos aqui nosso encontro, fulano não quer vir ouvir a igreja, vamos dar mais um tempo, vamos orar mais um tempo por ele, vamos encarregar algumas pessoas da igreja de falar com ele, buscá-lo, tentar ajudá-lo, admoestá-lo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, é para mostrar que essa situação, ela é uma situação demorada, ela não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo longo, que às vezes dura meses. Mas se essa pessoa se recusou a ouvir a igreja, se recusou a vir à igreja, ouvir a exortação, mesmo depois de um tempo de oração, de paciência, de exortação com aquela pessoa, ela não quer, então a igreja tem que declarar a sua exclusão. Bom, essa aqui é a situação de 1 Coríntios 5. Agora, em situações em que o pecado é público, porque o que nós vimos aqui foi uma situação particular, de um pecado particular, que, à medida que os passos foram sendo dados, ele se tornou público. Mas, e no caso de um pecado que já é público? Todo mundo já sabe, ou a maioria da igreja já está sabendo. Então, nesse caso, irmãos, suspende o processo aqui de Mateus capítulo 18. Suspende e passa-se logo para a reunião. Um caso que nós temos na Bíblia é 1 Coríntios capítulo 5. Então, deixa eu colocar aqui uma situação assim, bem chocante. Imagina que tem um homem da igreja que abandonou a esposa dele e ele está andando com a amante aí para cima e para baixo, na rua e tal, não tem vergonha nenhuma, a esposa está lá chorando, os filhos abandonados.
Então, um caso desse, assim, não vai, vamos chamar o irmão, vamos conversar com ele sozinho. Não, isso já é um caso público. Então, uma igreja zelosa, ela não vai ficar esperando um processo longo, porque tem o nome de Cristo, tem a dignidade do Evangelho, que estão sendo vilipendiados. Então, nesse caso, se suspende os processos todos e vai logo para a tratativa pública, conforme nós temos 1 Coríntios capítulo 5. Paulo não diz lá para procurar o irmão que estava vivendo em pecado e imoralidade. Ele não diz, ele diz que era para a igreja se reunir e tratar aquele assunto. Tá, irmãos? É importante frisar que esse processo não é fácil, é um processo extremamente dolorido para todos os envolvidos e, em particular, para o pastor. No entanto, Deus abençoa quando a igreja obedece à sua palavra, o corpo de Cristo é fortalecido, cresce o senso de unidade da igreja, recupera pessoas que se entregaram ao pecado e imprime um santo temor na igreja, naquelas pessoas que estão assistindo essa situação e estão vivendo em pecado. Então, é por isso que isso é tão importante para a igreja do Senhor. Eu quero mencionar 2 casos excepcionais de disciplina. O primeiro de pecado de grupo, 1 Coríntios capítulo 1. São 2 situações excepcionais porque fogem do padrão de Mateus 18. Então veja aqui comigo. 1 Coríntios 1, versículo 12. Paulo diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. E aí Paulo vai aplicar uma forte censura sobre eles por causa dessas divisões. O ponto aqui é que havia brigas, haviam divisões, partidos dentro da igreja de Corinto. Uns dizendo, eu sou do grupo de Paulo, outros, eu sou do grupo de Apolo, e por aí vai. Os irmãos da casa de Cloe, eles não procuraram essas pessoas dos grupos. Esses irmãos procuraram o apóstolo Paulo. E ele acolheu essa denúncia e ele exortou esses irmãos. E Paulo não censurou os da casa de Cloe por terem procurado a ele, e muito menos disse aos da casa de Cloe que eles é que deveriam ir até aqueles grupos tratar. Não, aqui é um caso de pecados de grupo. Então imagina, assim, um grupo de jovens da igreja estão lá no carnaval, enchendo a cara, e alguém viu, né? Um policial da igreja, né? Porque só os bombeiros da igreja, né? que infelizmente trabalham nessa época, viram. Então muitas vezes é desgastante para a pessoa ir procurar de um por um e falar de um por um. Tinha 15 jovens lá da igreja. Então, em casos assim, pecados de grupo, pode-se procurar diretamente o pastor da igreja, e o pastor da igreja vai chamar aquele grupo e vai tratar o grupo. Então é diferente da situação que nós vimos de Mateus 18. E tem também o caso dos pecados dos pastores. 1 Timóteo, capítulo 5, né? Vocês, agora é a hora da nossa vingança. Tem o caso dos pecados dos pastores também. E a Bíblia dá orientações importantes sobre como fazer. 1 Timóteo 5, verso 19. Leia comigo, fala assim: não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, os irmãos devem ter percebido que o pastor possui uma chamada presunção de inocência. Então, não é todo tipo de denúncia contra pastor que deve ser acolhido pela igreja. Por que a Bíblia colocou esse dispositivo? Porque normalmente o pastor é uma figura muito exposta. E ao longo da vida ministerial, a depender do tipo de igreja, é comum alguns pastores colecionarem alguns desafetos. Pessoas que estão decepcionadas por alguma coisa que ele fez, ou por alguma coisa que achavam que ele deveria fazer e não fez. Há pessoas também que são maldosas, há pessoas que são enviadas por Satanás, que podem caluniar o pastor. Por isso a Bíblia concede esse privilégio ao líder da igreja,
Então não basta só chegar e levantar uma denúncia, tem que trazer testemunhas. Contudo, no caso de pecado comprovado, as exigências para o pastor são mais severas. Então, por um lado, ele tem um privilégio, mas ele também tem uma severidade maior quando o seu pecado é comprovado. Ele não segue aqui o rito de Mateus 18. O texto diz que ele tem que ser repreendido na presença de todos. Todos aqui têm uma discussão se refere à igreja ou se refere ao corpo de pastores. A palavrinha todos cabe nessas duas interpretações. Se refere à igreja ou se refere ao grupo de pastores. Aqui ele está falando do contexto de uma igreja que tem vários pastores. Então, como nós temos dúvida, irmãos, quando nós temos dúvida a respeito de um princípio bíblico, é sempre prudente optar por aquilo que é menos severo. Então, nesse caso, é melhor pecar por omissão do que pelo excesso. Então, eu entendo que, como eu não tenho certeza se todos aqui se referem à igreja toda ou ao grupo de pastores, então essa repreensão em primeira mão deveria acontecer entre os pastores. Não havendo arrependimento, segue para a igreja e a igreja vai tomar as devidas posições. Eu já estou quase chegando na minha conclusão, mais uns 30 minutos aí eu termino, viu? Tenham paciência aí. Deixe-me falar, que eu já estou começando a caminhar para as minhas palavras finais. Deixe-me falar com aquelas pessoas que consideram isso aqui um gesto de falta de amor. É muito comum ouvir isso. Pastor, isso não é falta de amor? Isso aqui não é uma severidade excessiva? A igreja, Jesus não falou que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos? Então, é comum esse tipo de pensamento ser levantado em situações como essa. Irmãos, em primeiro lugar, quem estabeleceu esse procedimento aqui foi o Senhor Jesus. Isso aqui não é invenção dos pastores, isso aqui não é a moda que nós estamos tentando trazer para a igreja. O Senhor Jesus, ele é o Senhor da igreja, ele comprou a igreja com seu próprio sangue, e ele vem a nós e diz como é que a igreja dele deve funcionar. Então nós não temos o direito de editar as palavras de Jesus. Se nós queremos ser uma igreja conforme o Novo Testamento, nós vamos pegar aquilo que Jesus falou e vamos simplesmente aplicar, mesmo que isso rasgue a nossa carne em todo o processo. Então, lembre-se disso. Segundo lugar, os irmãos devem ter percebido que essas pessoas excluídas, elas não são desligadas da igreja do dia para a noite. Elas são persistentemente buscadas, elas são admoestadas, elas são visitadas, elas são acompanhadas por uma pessoa, por um grupo, elas são admoestadas pela igreja. Então não é um processo que acontece em uma semana, em um mês, às vezes vários meses, às vezes até mais de um ano se passa dentro de um procedimento desse aqui. Então as pessoas só são desligadas quando fica muito claro que elas adotaram uma posição rebelde, impenitente, diante do seu próprio pecado. Nós temos que tomar cuidado para que o amor e a paciência não se tornem uma espécie de tolerância para com o pecado. Para aquelas pessoas que falam que isso é falta de amor, eu sempre respondo assim, né? Depois de explicar, e a pessoa fica dizendo, pastor, mas mesmo assim eu acho que é falta de amor. Então, quando chega esse ponto do argumento, que não tem mais o que você dizer, eu falo o seguinte, então vai ensinar amor para Jesus. Se você acha que você entende mais de amor do que aquele que morreu crucificado para nós, então você marca uma audiência com ele através das suas orações e diz para ele que ele está precisando aprender algumas lições de amor com você. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Eu sempre faço uma divisão entre as dúvidas sinceras, mas aquelas rebeldias que se manifestam na forma de dúvida. São duas coisas diferentes. Lembra de Maria? Maria, quando o anjo falou que ela ia ficar grávida, ela falou, como é que pode ser isso? E o anjo foi e explicou para ela. Mas quando o Zacarias disse que não podia, como é que ia ser isso? O anjo falou para ele, você vai ficar mudo, porque você se rebelou. Então ali, por detrás do fato dele dizer que não entendia, havia incredulidade. E por isso ele foi punido. Então, eu quero sempre tentar separar as pessoas que sinceramente têm dúvidas, não entendem direto o processo. Então essas pessoas a gente vai sentar, vai explicar. Agora, quando a pessoa já parte, né, para esses tipos de ataque,
aí a gente também fortalece um pouco mais o argumento. Ó, procure Jesus, fale com ele. Agora, se você quer saber o que eu acho que o problema não é com Jesus, eu acho que o problema é com você. Você tem uma visão libertina do amor e você está tentando justificar a sua covardia como crente diante de uma postura de pseudo-piedade. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer com vocês. Irmãos, eu espero também que tenha ficado claro que o objetivo final é recuperar o ofensor. O objetivo final, até mesmo de cortar a pessoa da igreja, não é simplesmente cortá-lo eternamente. É que através desse corte, essa pessoa volte. Eu não sei se vocês já lidaram com essa situação, mas há pessoas que você chegar com ela e dar uma palavra dura, ela se quebranta. Há outras pessoas que você tem que dar um chacoalhão nelas. E há outras pessoas que você tem quase que bater nelas. Vocês lembram Neemias? Neemias, quando chegou lá em Jerusalém e tinha passado todo o processo e o pessoal estava escravizando os hebreus, o que é que Neemias fez? Ele chamou o pessoal para conversar? Não, ele disse que bateu e arrancou a barba dos caras. Então, o ponto é que aquele pessoal, eles estavam tão endurecidos, irmãos, na desobediência, que uma palavra, uma admoestação não seria suficiente, eles tinham que apanhar. Então nós não vamos bater em ninguém aqui na igreja, tá? Que fique claro. Eu só estou usando isso como exemplo para estabelecer o ponto. Né? Hoje a gente dá uma ilustração e tem que explicar, né? O mundo está muito chato. Mas o ponto é deixar claro que esse gesto aqui é um gesto extremamente dolorido, mas que nós não pretendemos simplesmente expulsar a pessoa por expulsar. Nós esperamos que através desse gesto de profunda dor, essa pessoa sinta a tristeza que Paulo falou lá em 2 Coríntios. E ela volte chorando, irmãos, eu pequei. E se vocês não tivessem feito isso comigo, eu talvez estaria no meu pecado até os dias de hoje. Caminhando agora para os alvos da disciplina, eu vou falar alguns e depois nós vamos orar ao Senhor. Eu acho que já está aí, os irmãos podem acompanhar. Por que nós praticamos a disciplina eclesiástica na igreja? Em primeiro lugar, por obediência à palavra de Deus. Comecei falando desse jeito e quero terminar nesse ponto. Nós queremos ser uma igreja saudável segundo o Novo Testamento. E o Novo Testamento vem a nós e diz como é que a igreja quer ser. Deve ser. E nós queremos ser conforme o Novo Testamento. Segundo lugar, nós já falamos. Colocar o impenitente sobre a mão punitiva de Deus. Conforme lemos em 1 Coríntios 5. E ele longe da comunhão dos irmãos, se arrependa. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso anseio. O terceiro alvo, manter a pureza da igreja. 1 Coríntios 5, verso 6, queria que os irmãos olhassem comigo essa passagem. 1 Coríntios 5, verso 6. Paulo fala assim: não é boa essa vossa jactância. Ninguém usa mais a palavra jactância hoje, né? A palavra jactância é orgulho. Então ninguém diz, você é um jactante. Então, o que é o orgulho dos coríntios aqui? É essa postura de ver o pecado na igreja e ficarem numa boa como se nada tivesse acontecendo. E aí Paulo explica, dizendo o seguinte, no restante do verso: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que é o fermento aqui? No contexto imediato, é o pecado de imoralidade. Então, ele está falando que se a igreja não tratar os pecados de imoralidade no seio dela, isso vai reforçar a disposição de outras pessoas a cometerem o mesmo pecado. E logo, logo a igreja está toda emporcalhada, como tem tantas por aí. Nós estamos querendo manter, para usar a linguagem de Paulo, a massa pura. A massa sem o fermento do pecado. Então as pessoas que estão vivendo no pecado, quando olham para esse tipo de coisa na igreja, elas se sentem desencorajadas a viver assim. Né? Aconteceu uns anos atrás aqui na nossa igreja, tem muito tempo, quase uns 10 anos, que nós excluímos uma pessoa e no final veio uma irmã falar comigo: olha, pastor, depois dessa assembleia eu entendi que eu tenho que corrigir minha vida, porque eu não quero me ver nunca nessa condição aqui. Então a Bíblia fala disso e é o próximo ponto que eu coloco aí para os irmãos, que é produzir temor na igreja.
Eu citei, coloquei aí Atos capítulo 5, versículo 11. Lá diz que quando Pedro decretou a morte de Ananias e Safira, por causa daquele problema do roubo lá, do dinheiro da mentira para o Espírito Santo, Deus matou aqueles dois na hora do culto. E o texto diz que a igreja toda foi tomada de temor. Então esse é um dos efeitos pedagógicos da disciplina. Produzir temor dentro da igreja. Esse temor aqui é um temor bom, é um temor saudável. É um temor que leva você a avaliar a sua vida. Leva você a querer encarar de fato os seus pecados. E por último, irmãos, e aqui eu termino, eu queria até dizer para vocês que esse inclusive é o ponto que faz o meu coração mais pesar. É evitar o juízo de Deus, que Deus traz sobre a igreja que tolera o pecado. Apocalipse 2, vamos até lá, por favor. E aqui está a justificativa final. E para mim, meus irmãos, a mais importante de todas, por que nós devemos fazer isso? Porque veja o que o dono da igreja faz quando uma igreja tolera o pecado no meio dela. Apocalipse 2, verso 14. Nós lemos assim: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aí ele diz: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que acontece com a igreja que tolera o pecado de uma forma orgulhosa? Jesus se torna adversário daquela igreja. É isso que está sendo dito aqui. Jesus está falando para a igreja de Pérgamo que ele está profundamente decepcionado com aqueles irmãos, porque eles estavam tolerando pessoas que estavam ensinando doutrinas erradas. No verso 20 ao 23, ele fala de uma mulher chamada Jezabel, que estava disseminando prostituição dentro da igreja. E Jesus mostra a sua profunda decepção com aquela comunidade. E ele diz assim: se vocês não vierem, se vocês não resolverem isso, eu vou resolver. Só que eu vou resolver me tornando adversário de todos vocês. Então, o ponto aqui, irmãos, é deixar isso muito claro. Se nós formos lenientes com o pecado, nós estamos afastando Jesus da igreja. Jesus não vai estar mais no nosso meio. E uma vez que Jesus não está no nosso meio, nós deixamos de ser igreja, nós nos tornamos qualquer outra coisa, e nós não temos mais nenhuma razão para nos continuar reunidos. Serão reuniões sem sentido. Reuniões vazias de conteúdo espiritual. Mesmo que elas tenham centenas de milhares de pessoas sentadas nos bancos. Então é por isso que esse ponto é importante. No final das contas, nós queremos que Jesus aprove a nossa igreja. Nós queremos que Jesus olhe para a nossa igreja e veja que nós estamos preocupados com a santidade do seu nome. E é por isso então que nós adotamos essa prática. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que a nossa igreja, a IBRP, precisa amadurecer esse aspecto. Nós precisamos, como igreja, amadurecer esse instituto criado por Deus e delimitado nas palavras de Jesus, para que a nossa igreja seja santa, para que ela seja madura, para que as fofocas não ganhem volume dentro da igreja e nós consigamos, de fato, efetivamente recuperar aquelas pessoas que estão em pecado. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele habite ricamente o nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos orar ao Senhor, vamos orar nesse momento ao Senhor e agradecer pela pregação. Deus, nós louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, te agradecemos e rendemos toda a glória, louvor e honras a ti. Nós queremos, Senhor, ser zelosos com o teu nome, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos te obedecer de todo o coração. Nós não queremos, Senhor, uma igreja construída a partir de simples tradições ou dos nossos pensamentos, mas ansiamos, Senhor, de fato sermos uma igreja santa,
que obedece ao Senhor, que segue a tua vontade, que obedece a tua palavra e que possui uma postura responsável e amorosa para com as pessoas que estão em pecado. Se há, Senhor, em nosso meio, pessoas que estão vivendo de maneira indigna do chamado do Senhor, que estão entregues ao seu próprio pecado, eu oro, Senhor, para que nesta manhã, esta exposição sirva para quebrantar o coração, produzir arrependimento, fazer com que essa pessoa se volte para o Senhor e ela seja devidamente, Pai, restaurada e revitalizada. Que o Senhor levante pessoas, circunstâncias, por meio dos quais esses pecados poderão ser tratados e essas pessoas encontrarem, Pai, a sua reestruturação espiritual. E a nossa igreja, nós clamamos para que o Senhor nos dê maturidade. Nós não queremos apenas aprender esses conceitos. Nós queremos vivê-los. Nós queremos implementá-los. E nós precisamos do Teu Espírito Santo nos orientando, nos ajudando a fazer isso de todo o coração. Pedimos isso para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.